Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus e ver no cotidiano e ver no mundo hoje aquilo que Deus está fazendo. Para isso, é necessário também lançar os olhos sobre o passado. É necessário ver o que Deus fez no passado e compreender o momento atual. No programa de hoje conversaremos sobre o julgamento sobre as nações pecadoras. Deus é juiz, Deus lança julgamento. As sentenças de Deus sobre os homens. Tenha o seu coração aberto para ouvir a voz de Deus no nosso programa de hoje. Os Gideões está começando. Muito bem, nós sabemos que em toda a história da humanidade vemos momentos tão difíceis acontecendo a cidades, a famílias, a nações, a uma grande extensão de terra como terremotos, como vulcões entrando em erupção, como maremotos, catástrofes acontecendo e ficamos pensando: terá a ver isto alguma coisa com o pecado? O pecado dos homens, o pecado daquela terra, o pecado daquela cidade, o pecado daquela família? Nós sabemos que o mundo seria um paraíso se não houvesse o pecado. Nós sabemos que Deus criou o homem para viver uma vida tão bonita, uma vida limpa, uma vida de amor, uma vida de bênção, uma vida de paz. Mas o pecado ou a escolha do homem de pecar trouxe consequências tão terríveis. E não somente o homem sente essas consequências, não somente a família sente essas consequências, mas nós sabemos também que todo o ambiente que envolve, principalmente quando este ambiente está saturado de malícia, saturado de violência, saturado de imoralidade, o juízo de Deus vem. Nesta hora, eu quero que você assista comigo a um VT sobre as cidades que foram destruídas no passado por causa do pecado. Assista e vamos tirar as nossas conclusões. Vamos lá. Por causa dos muitos pecados das cidades de Sodoma e Gomorra, Deus decidiu destruí-las. Assim também aconteceu nas cidades de Herculano e Pompeia. Soterradas em lama vulcânica há mais de 2000 anos, estas antigas cidades de veraneio romanas, à beira do Golfo de Nápoles, emergiram como uma das mais ricas descobertas arqueológicas de todos os tempos. No dia 24 de agosto de 79 d.C., ninguém nas pequenas cidades de Pompeia e Herculano poderia adivinhar este fim. A população idólatra festejava o dia do imperador Augusto e adorava Dionísio, deus do vinho. Pelo fim da manhã, o calor aumentou e, de repente, um som violento foi ouvido. O solo rompeu-se e estremeceu, e terríveis barulhos pareciam sair diretamente de dentro da terra. Era a 7ª hora, hora de Roma. Começava o sepultamento de 2 cidades inteiras. As cidades só foram descobertas novamente em 1738, durante explorações. Muito bem, você pôde ver um pouquinho aí do que aconteceu no passado. E
As provas aí estão diante de nós, de todo o sofrimento. Cidades como Herculano e Pompeia, destruídas pela erupção do vulcão, como que as pessoas não tiveram chance de correr, como não tiveram chance de escapar de todo aquele juízo que veio. Cidades pecadoras. Cidades em que o normal para a sociedade daquele tempo era o pecado. O certo era tido como errado. O errado estava sendo tido como certo. Foi assim nos tempos de Noé. Foi assim nos tempos que antecederam o dilúvio. As leis da sociedade, o pecado que estava ali de uma maneira tão forte na geração de Caim. Caim, ele decididamente saiu da presença de Deus. E quando se sai da presença de Deus, você está na presença do diabo. Você está nas trevas e o propósito das trevas é roubar, matar, destruir. Nós sabemos que Deus enviou o dilúvio sobre a terra por causa do pecado dos homens. Há muitas pessoas que dizem, não, Deus é amor, Deus não vai destruir ninguém, Deus não vai mandar juízo, Deus não vai mandar sentenças, Deus não faz isso, porque Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas também Deus é justiça. E a justiça de Deus não permite que o pecado fique impune. Não permite. Nós só podemos gozar paz porque o nosso coração foi perdoado. A sentença que cairia sobre nós veio sobre Jesus. Mas, quando a pessoa está decididamente no pecado, ela não tem jeito. Ela tem de sofrer as consequências e vem sobre ela a sentença. Em Gênesis 6, verso 7, está escrito: Disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Na verdade, sabemos que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós sabemos que não é um arrependimento de Deus de ter criado o homem assim, eu criei e agora estou arrependido e vou destruir o homem. Não é nesse sentido. É no sentido de que o propósito de Deus para o homem não foi cumprido na maioria das pessoas. Mas houve uma família, houve pessoas que estavam ligadas a Deus, como, por exemplo, Noé. No seu tempo, quando a corrupção era geral, quando o pecado era generalizado, a Bíblia nos diz que Noé achou graça diante de Deus. A corrupção do gênero humano inclui o pecado em todas as áreas da vida, na personalidade, na sexualidade, na família, no trabalho, nos relacionamentos, nas cidades, nas nações. A degradação moral, a insensibilidade, a violência, a morte. Vemos então que o pecado ele é como raízes que vão se estendendo, que vão crescendo. Raízes que muitas vezes estão encobertas, não se vê, mas raízes de veneno, de morte. E o pecado traz a sua consequência. O pecado destrói o ser humano, o faz se degenerar, perdendo a beleza da criação e da imagem de Deus. Toda aquela beleza que Deus criou, todo aquele fascínio, toda aquela paz, toda aquela candura, aquela pureza, aquela inocência, aquela gostosura ali do Éden. O homem tendo um bom relacionamento com o seu próximo, um bom relacionamento com a natureza e um bom relacionamento com Deus. É céu, é paraíso. Mas no momento que o pecado entrou, veio o medo, a culpa, o medo, a fuga. E a fuga tira o homem da sua responsabilidade, faz com que o homem deixe de pensar naquilo para o qual foi criado e ele vai pensar em si, vem o egoísmo e vem a acusação. Todo pecado é julgado e recebe sentença divina, pois Deus é santo.
Não existe um só pecado que fique sem receber a sentença. A palavra de Deus nos diz que todos pecaram. Todos, todos, todos. E estão separados da glória de Deus. Houve apenas um ser humano especial, Jesus. Ele é chamado o segundo Adão, porque do modo sobrenatural como o primeiro Adão foi formado, a imagem de Deus, criado do pó da terra, recebendo o sopro de Deus em suas narinas, passando a ser alma vivente, de uma maneira sobrenatural foi criado Adão. Assim também Jesus, o segundo Adão, foi criado puro e inocente. A nossa sentença, pois, caiu sobre Jesus. E nele nós fomos justificados, como está escrito em Romanos 5:1. Nós vemos que Adão falhou no seu teste, ele pecou e como consequência veio a morte para todos os homens. Mas o segundo Adão, o segundo homem perfeito sobre a terra, Jesus, não falhou. O inimigo tentou, persistiu, mas Jesus resistiu à tentação, ele foi perfeito. E Ele deu a sua vida por nós. Ele pagou a minha culpa, a sua culpa, como está escrito em Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado significa tornado justo. Deus olha para mim, olha para você que recebeu a Jesus, como se nunca houvéssemos pecado. Isto é a justificação, isto é o que Cristo fez por nós. E você hoje pode receber essa justificação em sua vida, tornando-se uma nova criatura. Eu te convido a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte, se for possível, ajoelhar-se onde está e orar comigo, entregando sua vida ao Senhor, dizendo assim: Senhor, reconheço que sou um pecador e tenho vivido longe dos teus caminhos. Reconheço que não mereço o céu nem o teu perdão, mas eu estou arrependido e te peço perdão. Lava-me com o sangue de Jesus, dá-me um novo coração, enche-me do teu Espírito Santo, escreve o meu nome no livro da vida e dá-me uma vida bonita em tua presença, que te agrada, que te glorifica. Eu me entrego a ti para ser teu filho, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Tome posse desta bênção da salvação e tenha uma vida digna como filho de Deus. E então, até o nosso próximo encontro, nosso próximo programa, se Deus quiser.